não tenho muitas palavras. Então, oi, miúdas e miúdos! Estou em Portugal. Que loucura! Acho que já faz um ano e algum tempo ou mais que eu não tô fazendo vídeo pro canal, então estou de volta. E como eu não queria voltar pro canal pra falar sobre Portugal, mas foi uma das coisas que me pediram muito, 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 muito. E, claro, deve ser uma curiosidade, porque são independentes que são Brasil e Portugal ligado, mas tem muitas coisas diferentes. Se tiver barulho de chuva no fundo, é porque não para de chover aqui. É verão e não para de chover. Mas ok. Vamos começar do início. Há um ano e 5 meses, eu decidi vir para Portugal, porque na época o meu namorado, meu Deus, milênios, mas há um ano e 6 meses atrás, o namorado veio para cá, por uma empresa, trabalhando, e então eu resolvi vir. Eu vim no dia 8, ou foi no dia 2 de fevereiro pra cá, não lembro exatamente. Mas eu acho que foi no dia 8 de fevereiro. Foi uma decisão muito, extremamente difícil, porque ele já fazia acho que 5 meses aqui e tudo novo. Era a primeira vez que eu tava saindo literalmente de casa pra vir morar com outra pessoa, em outro país, outra cultura. Então eu decidi. Então eu vim no dia 8 de fevereiro. O avião, a experiência do avião não foi nada de interessante, mesmo tendo medo de altura, não foi nada demais. Eu fui dopada. Então foi super de boa. Gente, eu tô meio estranha. Então, chegando na França, porque foi de escala, eu vim pra Portugal. Não conheço muito a França, vontade tenho, desejo muito. Vou conhecer nos próximos anos. E cheguei em Portugal, fomos para uma casa que ele tinha na época arrendado. Aqui se chama arrendar, no Brasil alugar, mas eu não vejo muita diferença, né? Mesma coisa. E então ficamos numa cidade chamada Porto Corvo, muito linda, por sinal, como eu mostrei nas fotos que vocês pediram pra eu postar na época que eu cheguei aqui. Foi maravilhoso. Porto Covo é lindo, tem uma praia fenomenal, assim, eu moraria pra sempre. A minha janela dava assim pra praia logo quando eu acordava, era um sonho. Então começamos uma vida ali. E só pra lembrar, tudo foi sem falta de planejamento, então lembrem disso ao longo do que eu vou contando. Porque a gente trouxe dinheiro, sim, trouxemos, na época eu troquei 2.000 e alguma coisa por 600 euros, se não foi menos, tá? Acho que foi 2.000, não lembro, mas foi por aí. E aí troquei, vim, né, e foi esse dinheiro que tivemos. Gastamos esse dinheiro no meio do caminho, pra hotel e tudo mais, porque pra chegar em Porto Covo, a gente fez paradas. A gente parou em Porto, que é outra cidade, que tem Lisboa, e tem outra que chama Porto, é outra grande também. Não é aqui Lisboa, se eu não me engano, ela é um pouco menor. Então fomos pra lá, conheci um pouquinho de Porto. Tem que conhecer mais, porque é lindo lá também, maravilhoso. Ficamos lá em hotel, depois viemos pra Lisboa, e de Lisboa a gente foi pra Porto Covo, porque foi a ideia de início, né, que a gente ficasse lá, porque ele trabalhava lá, e lá a gente tinha arrendado uma casa, foi onde ficamos, é perto de Sines, uma coisa assim. Pra quem quiser dar uma procurada no Google, né, imagens, lá é lindo, Porto Covo, gente, é um sonho. Então fomos. Disso, ficamos lá, acho que foi 3 meses.
Nisso, o patrão dele trocou ele de local, né? A mesma empresa. Então, tivemos que vir mais pra perto do centro, porque eu morava mais do interiorzinho. Por sinal, lá era tão interiorzinho que ela só tinha idoso, gente, e turista. Pouquíssimo turista, porque não era época de turismo. A época de turismo aqui é verão. Então, eu cheguei em fevereiro, fevereiro não é verão. Tava muito frio, por sinal, então fizemos essa mudança pra Casa de Santo... Como era o nome do lugar? Casa do Forte. Esse era o nome da bendita casa. Então fizemos essa mudança. Acho que a viagem durou 6 horas ou foi 5 horas. Eu não me engano. Então fizemos essa mudança para um quarto. O que significa um quarto? Era um apartamento com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha. Era pequeno, tudo bem pequeno. E quando eu falo que ficamos num quarto é porque a dona da casa só estava arrendando ou alugando o quarto. E se eu não me engano, só tinha nós lá quando chegamos. Então ficou só nós aproveitando a casa por alguns dias só. Porque ela estava tentando arrendar outro quarto. Aqui é muito comum isso acontecer. Eles arrendam. Foi uma decisão muito difícil, porque eu tava acostumada a morar só eu e ele, então morar com outras pessoas era diferente. Mas precisou porque a empresa em qual ele trabalhava mudava muito. Então, gente, eu tô de TPM. Se eu chorar por algum motivo, é porque eu tô de TPM. Então, assim, não foi uma experiência muito boa. Foi uma péssima experiência. Muito triste a experiência que eu tive, então... Se a voz engasgar é porque eu tô querendo chorar. Então, ficamos lá por volta de um mês, menos de um mês, porque a dona da casa era portuguesa e ela não gostava de estrangeiros. Eu lembro que quando chegamos logo na casa, ela queria ficar trocando a gente de quarto. Ela vivia dizendo que... Não, ela vivia entrando na casa sem nos avisar. Ela vivia fazendo barulhos logo cedo. Ela era bem desconfortável ficar com ela lá, porque era bem complicada ela. E eu não entendia a maioria das coisas que ela falava. Nem ela, nem o marido dela. Pagamos a renda e tínhamos que dar o calção também. Então, demos o calção. O calção aqui é tipo um depósito. Então, um mês antes de dar um mês que estávamos na casa, ela nos expulsou. Simplesmente nos expulsou da casa. E eu lembro que ela não queria pagar os dias que nós ficamos lá. E eu lembro também que o meu namorado, na época, que era meu namorado, hoje é meu marido, ele ficou com um problema muito grande, porque o patrão dele, que tava pagando a renda, então, cedeu o salário dele. Então, não tinha muita conversa entre a senhoria, né, a dona da casa, e o meu marido. Então, ficou muito confuso tudo. E ela queria expulsar a gente da casa, não queria devolver o nosso dinheiro. Ela começou a fazer, tipo, coisas absurdas, como desligar a energia enquanto eu tomava banho e outras coisas que me irritaram muito. Ao ponto de, no dia que ela nos expulsou, a gente discutiu feíssimo. Eu não tô acostumada a bater de frente com as pessoas, porque eu nunca vejo necessidade, mas ela realmente não gostava da gente. Ela deixava muito claro que, independente que a gente pagou, ela que manda e ela que manda em tudo. Por sinal, ela deixou bem claro que eu era de fora e que eu não merecia estar no país dela, porque enquanto nós discutimos, ela falou que ia ligar pro SEF, que é o serviço estrangeiro daqui, e falar que eu ia ser expulsa de Portugal, que eu ia ser mandada embora e tudo mais. E me deixou muito brava isso, então eu fui pra avançar nela, ela foi pra avançar em mim e virou um caos, né? Então era o marido dela, o meu, tentando apaziguar aquilo tudo. No final de tudo, acabamos indo embora. Ela literalmente nos expulsou. O calção, que era pra ela ter nos devolvido, ela inventou um monte de coisa, falando que tava faltando faca no faqueiro dela, e aí descontou. Então a gente ficou sem dinheiro ainda. E o meu marido ia receber só no outro mês, sendo que ainda não tinha acabado o mês. Então nós estávamos só com o dinheiro do calção que ela nos deu. Nisso chamamos um táxi, que era por volta de uns 300 euros, 250 euros.
que pra mim era muito. Só que aqui em Lisboa é tudo muito caro. E eu morava um pouquinho longe de Lisboa ainda. Então, quando pegamos o táxi pra vir pra Lisboa, fizemos uma escolha de um hotel bem baratinho, que custava 20 euros, era 22 euros, pra ficar lá só aquele dia pra conseguir arrendar um quarto. Isso aconteceu com 4 meses, mais ou menos, que eu já estava aqui, tá? Então, viemos pra Lisboa, ficamos no quarto, que eu esqueci o nome do hotel, mas ficamos lá, ficamos uma noite só, por sinal, não queríamos gastar dinheiro, porque se gastássemos dinheiro, nós íamos ficar sem conseguir comer direito, porque ainda faltava 2 semanas para ele receber. E como nesses dias que começou a acontecer isso, ele não podia trabalhar, então com certeza ele não ia receber o salário dele fixo, né? Chegamos no hotel, fomos procurar casas pelo LX. Aqui todo mundo usa LX aqui é muito confiável. Então pegamos lá um apartamento, né, que é um estúdio, que só tem o banheiro, o quarto, junto com uma cozinha. Não tem sala, é tudo muito juntinho, assim, bem pequenininho, que aqui a gente chama de T0. À procura, encontramos um estúdio e tudo mais, começamos a conversar com o senhorio pela LX. Nisso, ele pediu um dinheiro adiantado de 300 euros para que a gente já pudesse pegar a chave e não podia dar calção. De primeiro instante, a gente desesperada, a gente falou assim, vai ser bom, né? Vai ser bom porque pelo menos precisa dar calção. Mas por outro lado, a gente pensou que sem calção não há garantia de que ele fosse permanecer deixando a gente dentro da casa, né? E ele não falou nada sobre o contrato, mas a gente estava desesperado para não dormir na rua. Então pagamos para ele via banco, tá? No mesmo dia que pagamos ele disse que no outro dia enviaria mensagem dizendo onde que a gente podia encontrar. No outro dia, acordamos e a gente acordou por volta das 9 horas. A gente tinha que sair do quarto às 11 da manhã. Então, tentamos entrar em contato com o senhorio da casa que a gente tentou arrendar e ele não respondia. Deu 11 horas, tivemos que sair, ficamos na frente do hotel. Ele não respondeu mais, até hoje não respondeu. Perdemos, acho que foi 300 euros ou foi 250, né? Não lembro exatamente. Então, depois de ter perdido toda essa grana, a gente começou a ficar desesperado porque não tinha dinheiro nenhum. Então ele pediu dinheiro pro patrão dele, que não queria, se eu bem me lembro, não queria responder ele, não queria. Assim, foi bem complicado. Disso, decidimos então andar pra ver se a gente encontrava alguma coisa. E aí tudo começou a ir de água abaixo, extremamente, porque então começamos a andar à procura de um motel, de qualquer coisa. E então tivemos a ideia de conversar com um amigo nosso que parecia que poderia ajudar a gente. E realmente ajudou muito. Então, naquele dia, ele mandou pelo WhatsApp o a foto do cartão dele, frente e verso, e a senha, pra gente usar quanto que a gente quisesse. Então, encontramos um lugar onde tinha muitas camas, era vários quartos com muitas camas, tipo beliches, e o dono do local, ele arrendava as beliches. Era tipo um hotel, sabe? Pra quem tá de passagem e tudo mais. E tava 10 euros, se eu bem me lembro. Então, a gente pegou esse cartão, fizemos a reserva, né? Por uma noite. Se eu não me engano, uma noite. Pagamos. Nós não queríamos usar muito o cartão, que não era nosso, por milhões de porquês, né? Porque poderia, sei lá, sumir mais dinheiro e... Claro que eu não acredito que ele faria isso, mas seria bom a gente evitar. Então, evitamos o máximo, pegamos, fomos para esse local.
Chegando lá, tinha que pagar um depósito, uma garantia, né? De que a chave do quarto não, do armário ia ficar intacta. Então a gente acabou optando por pegar uma chave só, que era 10 euros, e a gente não tinha esse dinheiro. Então a moça que atendeu a gente falou que ficaria por 5 euros ou 2 euros, quanto que a gente tivesse. E a gente lembra que, se eu não me engano, a gente tinha 5 euros no bolso, né? De moeda. Então demos pra ela e ficamos lá por uma noite. No outro dia, às 11 horas, tinha que sair. Então, o meu atual marido pegou o aplicativo de novo, que se eu não me engano é o Booking, né? E fez mais uma reserva por mais algumas noites, acho que foi 4 noites ou foi 7, somente pra mim, né? E aí ele saiu e eu fiquei com todas as malas lá em cima, fiquei acho que no quarto de 10 pessoas. E ele ficou. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que ele ficou no hall. Então, quando o dono, o gerente, né, ia lá, ele saía pra fora e ficava bem na esquina, bem longe, pra ninguém ver. Durante a noite, ele ficava no hall, ou às vezes eu botava ele pra lá pra cima. Então, a menina que tava trabalhando nesse hotel foi uma grande ajuda. Ela perguntou se eu queria ficar lá pra poder aprender, porque ela ia sair dentro de uma semana. O gerente gostou muito de mim e aí me ajudou a ficar lá. Só que eu tinha que pagar a dormida, né? Porque eu não tinha dinheiro. Então, o combinado foi que eu pagava a minha dormida, só que eu dormi na mesma cama que meu marido. Então, meu salário era 600 euros e ele queria 300 na cama. Ficamos somente com 300. Só que não tinha fogão lá. Então, toda a nossa comida que a gente pedia era muito gasta, porque a gente não podia fazer, né? Então, foi muito gasto. E chegou um mês, acho que foi no terceiro mês que eu tava trabalhando lá, que de tanto eu pegar vale, né, eu fiquei sem dinheiro nenhum e não recebi nada. Eu só consegui pagar minha dormida. Então, naquele desespero, o gerente viu como é que eu fiquei, a situação, e começou a me ajudar financeiramente. E aí, com 3 meses depois, meu marido conseguiu se erguer de novo e conseguimos sair de lá depois de 3 meses, se eu não me engano, foi 2. Acho que no máximo foi 2. E pegamos um quarto, né, compartilhado, uma casa de 10 quartos. Pegamos um quarto de casal pra nós, lá tinha fogão, tinha máquina de lavar, tinha tudo. E tudo começou a melhorar. 2 meses que eu fiquei trabalhando lá, eu aprendi muita coisa, por sinal, o inglês, que não era muito bom. Melhorei muito, né? Consegui me comunicar, né? Porque eu fiquei recepcionando as pessoas. Aprendi um pouquinho de espanhol lá, um pouquinho, tá só. Só um pouquinho. E foi uma das coisas que eu conversei muito com meu marido. Falta de planejamento faz com que as coisas desandem, as coisas caminhem por outro caminho e não é exatamente o que a gente quer, mas passamos por falta de planejamento. Então, passamos por tudo. Hoje eu tô na minha casinha, né? Mudo ainda muito porque o emprego do meu marido é instável. E eu tenho milhões de conselhos pra dar sobre essa experiência que eu não quero que ninguém passe. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro e só olhava o meu marido, porque não tínhamos ninguém. Então, essa é a minha experiência, gente. Eu espero que de alguma forma te ajude, seja lá a sua decisão, porque me ajudou muito passar pelo que eu passei e eu não quero que ninguém passe. Claro que se passar, vai te ensinar muito, mas se você puder evitar, evite, porque não é fácil você querer ou desejar fazer diferente tarde. Pense antes de tomar sua decisão. Portugal é lindo. Tenho muita coisa ainda pra falar de Portugal e das pessoas. Então, eu creio que nos próximos vídeos, se vocês quiserem, eu vou contar mais um pouquinho de como é Portugal e outros países. Então é isso, gente. Curte se você gostou, comenta, compartilha para que outras pessoas saibam um pouquinho da minha experiência. E
Um beijinho. Tchau.